Vídeo rápido sobre Banrisul com código de negociação BRSR3 e BRSR6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que em todo o período ofereceu um retorno de 264% aos sócios, contra um retorno de apenas 134% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em R$ 3.600, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. No último vídeo, a gente teve um feedback muito positivo. A gente comentou sobre o rebaixamento do Banco do Brasil, sobre o Santander ser o preferido do setor bancário para algumas casas, e sobre o BBA recomendando compra para o Banrisul, que não é exclusividade apenas dele. O próprio BTG também já recomendou compra no banco e, recentemente, a própria Genial recomendando compra no banco. Na data de ontem, o banco anunciou o maior plano safra da sua história. A gente fala de mais de 12 bilhões de reais destinado à agricultura do estado, e o banco também tendo linha de crédito especial para o produtor que foi atingido pelas chuvas. Naquela época as ações caíram 30%, as próprias bonds da empresa, títulos de dívida, também caíram bastante, mas de lá para cá o mercado já enxerga a recuperação e os gestores inclusive montando posição novamente em bonds e outros tipos de investimentos que a gente também trabalha na área de membros. Fica o convite novamente para você fazer parte da nossa comunidade. E na avaliação do Itaú, muito interessante e também muito em linha com aquele vídeo que a gente tinha feito sobre o Banrisul, as enchentes e os impactos dela no banco, só que isso a gente fez há 2 meses atrás. A visão ela é muito parecida e por isso a recomendação de compra. Na opinião do mercado, a reação ela foi um pouco exagerada e de que o banco tem medida, tem maneiras de compensar todo o risco de crédito que vai vir não só para a empresa, pessoa física também, pessoal do campo, e disso não tem como fugir, porque quem já devia está numa situação muito delicada e precisa retornar ao normal, quem não devia vai precisar tomar crédito e é um crédito delicado por conta da situação atual dessas pessoas. Então o banco ele literalmente não tem para onde correr, mas isso não é de todo ruim, porque o risco cresce, mas ao mesmo tempo a carteira cresce. Então se tudo correr bem, se tudo der certo, isso pode se tornar um jogo de ganha-ganha. O banco ganhando, as pessoas ganhando por ter acesso e crédito e poder retornar ao normal, as empresas ganhando por ter acesso e poder retornar ao normal. É dessa maneira que eu prefiro enxergar essa relação de risco-retorno do Banrisul hoje. Mas agora, de maneira bem rápida, a gente vai ver realmente se vale a pena ser sócio do Banco Banrisul, se faz sentido toda essa recomendação de compra, mesmo com um cenário muito pessimista à frente. Eu gosto do banco, porém já adianto que ele tem uma maneira muito específica de se investir. Caso o investidor não faça isso, ele vai ter um desempenho muito aquém do que ele poderia. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch. Vale lembrar que aqui a gente fala de uma empresa de crescimento lento e, na realidade, um crescimento muito lento. Pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível, e a gente enxerga que no longo prazo, Banrisul até cresce em receita e lucro, só que de maneira muito lenta, e esse é um dos entendimentos que o investidor tem que ter para investir no banco, e ele nunca deu prejuízo ao sócio. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ele tem uma média histórica de 13%. É um retorno baixo, o atual do banco está na casa de 10%, mas também vai muito em linha com o que ele trabalha. É um banco estatal, é um banco que trabalha muito com consignado e serviço público, mas de qualquer forma é algo que dá para ser melhorado. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica acima de 6%. E aqui é o principal ponto favorável do banco. É uma boa média histórica, está acima de Bradesco, Santander e Itaú, e é algo muito parecido com o Banco do Brasil, que está na casa de 6,8%, e é um banco também que nunca deixou de pagar. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ele é um banco que, por ser estatal, ele sempre teve um múltiplo baixo, o atual inclusive está bem abaixo dessa média histórica, está na casa de 4 vezes o lucro. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Caso a gente pegue a expectativa de mercado para esse ano e divida isso por 6%, a gente teria um preço teto de no máximo R$ 8,30. Quando a gente pega a média dos últimos 5 anos e divide isso por 6%, a gente teria um preço teto de R$ 11,60. Mas como aqui a gente tem um não recorrente, o ideal seria a gente pegar os últimos 5 anos, que vai ficar acima dos 70 centavos, e a gente teria um preço teto também muito mais em linha com o preço do banco hoje. E
Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pode pausar caso você queira. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 2,46, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 24,43, extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de R$ 36, muito acima do que ela é negociada hoje, isso porque a gente leva em conta principalmente o lucro por ação. Estamos falando do Banrisul, do setor bancário e financeiro, e ele obtém nota 3, ele é considerado apenas uma boa empresa. E a gente já viu que o banco tem um crescimento moroso, que o lucro anda de lado, rentabilidade é a mesma situação, só que ele é um banco que remunera bem. Ele não falha, ele é previsível, ele é perene, com um bom yield e uma alta frequência, ele chega a pagar mais de 4 vezes no ano. É um cenário ideal quando a gente fala de remuneração. Porém, remuneração não é tudo. O que importa para o sócio é o retorno total ao acionista. E eu saí do modo apresentação, trouxe para essa tela porque a gente fala de uma empresa que do momento que veio a mercado ofereceu um retorno de apenas 270%. Não é um retorno excepcional, é um retorno muito mediano. Quando a gente compara, por exemplo, com o CDI nos últimos 10 anos, ele retorna a mesma coisa que o Bovespa e o CDI. Na data de hoje, ele retorna menos e há 3 meses atrás ele retornava mais do que esses dois. E aqui está o segredo de um banco como esse. O Banrisul ele tem um comportamento único, muito específico. De um lado a gente tem um crescimento muito lento, quase que estacionário, e do outro lado a gente tem uma empresa que remunera muito bem. Ela é atrativa do lado de remuneração e é uma das melhores empresas da bolsa para isso. Como a gente faz então para tentar extrair o máximo de um banco como esse? Sendo que de um lado a gente tem a estratégia de comprar nas quedas, e aqui quem faz parte da comunidade vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. A gente teria o buy the dip, e do outro lado a gente tem a estratégia de custo médio de aquisição, comprar um pouco todo mês, comprar a cada 2 meses, e no caso do Banrisul nenhuma delas serve, porque acertar fundos é algo impossível. E fazer custo médio de aquisição no Banrisul não é uma estratégia muito inteligente, porque o retorno total dele no longo prazo fica muito aquém do ideal para o investidor. Para fazer estratégia de custo médio de aquisição, o investidor tem que escolher excelentes empresas. Quando eu trago, por exemplo, Itaú, quando eu trago, por exemplo, Banco do Brasil, no mesmo período, eles retornaram de 2 a 3 vezes mais do que o Banrisul. Esse tipo de empresa faz sentido o investidor fazer o custo médio. Então a gente tem uma empresa que no longo prazo não performa e a gente poderia comprar fundos, só que acertar fundo é algo impossível, e se alguém falar que consegue, se alguém está mentindo. O ideal para uma empresa tão específica como esse banco acaba sendo misturar um pouco das duas estratégias, separar aportes para assim ir comprando aos poucos e ao mesmo tempo só comprar nas quedas, porque a gente já estudou que ela é uma empresa boa, a gente já estudou que ela é perene, a gente já estudou que ela é necessária no futuro. Isso é algo muito diferente de ficar comprando na queda, fazendo preço médio em ativos ruins que dão prejuízo. Da metade de 2008 para cá, o banco retornou 213%. Apenas 6 meses depois, ele tinha caído um pouco. E quem se aproveitou desses momentos de queda e comprou enquanto ele estava caindo, saiu de um retorno de 200% em 15 anos. A gente não precisa nem ir para a mínima daquele ano e já veio para um retorno de 500%. Caso a gente vá para a mínima, esse retorno vem para 700%. De janeiro de 21 para cá, o banco retornou menos 1%. 3 meses depois, o banco já havia caído 14%. O investidor que observou essa queda e fez um pequeno aporte, e a gente está longe das mínimas, ele já saiu de um resultado negativo para um retorno de 20% nesse período. E essa é a melhor maneira de se agir com o Banrisul. Volto a lembrar para quem deve estar se questionando que isso é mais do que óbvio e de que é assim que se age com qualquer empresa. E para isso eu vou trazer de novo Itaú e Banco do Brasil. Empresas excelentes, o investidor pode comprar a todo momento, independente do preço, contanto que ele compre de maneira constante e por muitos anos. No final, o resultado dele vai ser excepcional, porque ele se tornou sócio de uma empresa excepcional. Banrisul não oferece um retorno satisfatório, então se o investidor fizer um DCA ou se ele tentar acertar fundo, o que é algo impossível, o retorno dele vai ficar muito aquém do esperado. A única maneira é uma junção das duas. Essa é a única maneira da gente sair de um retorno mediano no longo prazo, se aproveitar de oportunidades e passar a ter um retorno quase 4 vezes maior.
Gosto da empresa, ela é lenta, porém previsível, mas se a estratégia não for feita da maneira correta, o investidor vai ter um retorno muito pequeno e, sem dúvida alguma, era melhor estar até mesmo na renda fixa quando a gente fala do Banrisul. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.